Keynesianismo é uma piada de muito mau gosto. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na terceira parte desta série, paramos com a crise de 29. Então, vamos explorar um pouco mais a situação econômica que causou essa crise. Os livros de história do MEC adotam a justificativa keynesiana que a causa da crise foi a superprodução. Essa justificativa está errada em tantos níveis diferentes que impressiona ela ainda ser divulgada. Pessoas que defendem essa ideia demonstram desconhecimento de conceitos básicos em economia, como a lei da oferta e demanda. Então, vamos ver o que realmente ocorreu. A Primeira Guerra Mundial se iniciou em 1914. Mas é claro que os países não estavam com boas relações até 1913 e que, por coincidência, no ano seguinte começaram a se matar. Havia uma verdadeira corrida armamentista desde o final do século XIX entre os países europeus. Graças a isso, a indústria americana estava em rápido crescimento, sobretudo a indústria bélica. Porém, mesmo indústrias não relacionadas à guerra também estavam em expansão. Foi nessa época que grandes corporações surgiram, como, por exemplo, John Davidson Rockefeller, um magnata do petróleo considerado um dos homens mais ricos de todos os tempos. Rockefeller tentou por diversas vezes estabelecer um monopólio do petróleo em suas mãos. Felizmente, num livre mercado como o americano, toda vez que ele comprava indústrias concorrentes de petróleo, novas surgiam de imediato, quebrando seu monopólio. Infelizmente, o Estado americano, que estava se expandindo, viu nisso uma oportunidade. O governo passou a criar leis anti-monopólio. Uma dica: sempre que você vir leis anti-monopólio, leia leis anti-outros monopólios. Por causa dessas leis, diversos monopólios e oligopólios foram criados nos Estados Unidos. Mas dentre todos esses monopólios, o pior de todos, sem dúvida, foi o monopólio bancário, conhecido como Federal Reserve, Fed, em 1913, que foi o grande responsável por todas as crises americanas, a começar pela crise de 29. Por causa das tensões pré-guerra, as indústrias americanas que exportavam para a Europa estavam em rápido crescimento, e o Fed queria ajudar, instituindo a reserva bancária fracionada. Com o início da guerra, em 1914, os países europeus, que já gastavam tudo o que tinham em insumos para a guerra, passaram a gastar até o que não tinham em material bélico. A princípio, isso não era um problema, já que uma economia em rápido crescimento podia suportar as burrices do Fed. Mas a guerra não durou para sempre. Ainda assim, por causa do dinheiro abundante, as ações das empresas continuavam se valorizando. O palco estava armado. Mas por que a crise aconteceu especificamente em 1929, não antes ou depois? Qual foi a faísca que acendeu o barril de pólvora? Bom, as empresas que estavam lucrando com as exportações para a Europa começaram a ter redução de seus lucros com o fim da guerra, em 1918. Porém, as pessoas viam isso como apenas uma consequência do pós-guerra. As empresas ainda eram sólidas, e assim que a Europa se reerguesse, o comércio retornaria e essas empresas voltariam a dar altos lucros. Entretanto, tudo mudou por causa do Smoot-Hawley Tariff Act. Em termos bem simples, essa lei foi um aumento de impostos de importação e exportação. O projeto dessa lei foi apresentado em 1929 e naquele mesmo ano, o equivalente à Câmara dos Deputados americana aprovou o aumento. Essa tarifa foi uma ideia tão genial que as importações caíram 66% e as exportações 61%. Agora imagine que você tem ações de uma empresa que exporta para a Europa. Essa empresa já foi muito lucrativa, mas no momento não está dando lucro. Ainda assim, você imagina que no futuro ela possa voltar a ficar no verde. Agora vem uma lei do governo que aumenta vertiginosamente os custos de importação e exportação. Você acha que essa empresa vai se recuperar? Não é preciso ser um gênio para perceber que a melhor ação é vender suas ações.
O problema é que todo mundo percebeu isso, e se muita gente está vendendo ações, os preços caem. Essa é a razão do crash de 1929 ter acontecido especificamente naquele ano. Todavia, a solução adotada para solucionar a crise causada pelo próprio Estado foi pior do que não fazer nada. O governo adotou a teoria keynesiana e criou o New Deal. Esse plano econômico está entre as maiores mentiras econômicas já propagadas. Lembre-se que estamos falando da década de 1930. Naquela época, o fascismo ainda era uma novidade levada a sério, e a propaganda da União Soviética era de que tudo estava indo bem, apesar da ditadura comunista estar encobrindo milhares de mortes por falta de comida. Foi nessa base coletivista que o New Deal foi concebido, começando a partir de 1933. Basicamente, o governo acreditava que o problema era que as empresas estavam produzindo demais e, por causa disso, o valor dos produtos no mercado caía, causando prejuízo para as empresas. O problema da injeção artificial de crédito e o aumento dos impostos de importação e exportação foram completamente ignorados. Então, o governo, adotando a justificativa keynesiana de que o problema era a superprodução, estava pagando setores para produzirem menos. Não, você não ouviu errado. Uma das medidas adotadas pelo New Deal era o Agricultural Adjustment Act, em que o governo literalmente pagava agricultores para plantar uma menor área de terra. A expectativa era de que, com a diminuição da produção, os preços dos produtos iriam subir e as empresas americanas lucrariam mais e a economia como um todo melhoraria. Qualquer pessoa com 2 neurônios consegue ver um grande problema nesse plano. Se os produtos estão ficando mais caros, enquanto a taxa de desemprego estava alta, isso significava que os desempregados agora passariam fome. Os preços dos produtos tinham caído principalmente pelo aumento das tarifas americanas para a comercialização de produtos no mercado internacional, somado à bolha de crédito que o Fed havia causado. Mas é claro que o governo nunca iria reconhecer sua culpa. Dentre outras medidas insanas, também houve um aumento do gasto público, que os keynesianos afirmam ter gerado muitos empregos, sendo responsável por diminuir o desemprego de 37% para 30%. Só para ter uma ideia, a taxa normal de desemprego dos Estados Unidos naquela época era de cerca de 5,5%. Além disso, houve medidas para confiscar ouro da população, a fim de lastrear o dinheiro novo que o governo estava imprimindo loucamente. Isso sem falar nas medidas de auxílio emergencial, que só causaram ainda mais dificuldades na recuperação econômica do país. Na verdade, tamanha era a intervenção estatal que a Suprema Corte Americana julgou inconstitucional a maioria das medidas do New Deal, em 1935. Coincidentemente, a partir da declaração de inconstitucionalidade do New Deal, a economia começou a mostrar sinais de recuperação, melhores do que no período anterior. Mas o que o governo iria fazer agora? Adotar medidas de liberalização do mercado? Se você achou isso, não está prestando atenção. Na cabeça do presidente, o problema não era o fracasso do New Deal, era o STF americano que o declarou inconstitucional. Então, em 1937, o presidente propôs uma lei para colocar mais 5 juízes na Suprema Corte, que coincidentemente eram favoráveis, adivinha, ao New Deal. Felizmente, esse projeto não passou, mas com o tempo, alguns juízes se aposentaram e as novas indicações do presidente permitiram que ele fizesse novas leis, dizendo exatamente o mesmo que o primeiro New Deal. Só que agora, a nova Suprema Corte de amigos do presidente não julgou as medidas inconstitucionais. Assim, em 1937, o segundo New Deal foi apresentado, sendo que era apenas uma repetição do primeiro, com o aval do judiciário. Esse plano foi tão bem sucedido que o desemprego voltou a subir. Isso mesmo, o segundo New Deal causou uma piora significativa na economia do país, principalmente por causa da insegurança jurídica. O governo veio intervir na economia, o judiciário não deixou. O governo mudou o judiciário e agora o governo pode voltar a intervir na economia. Felizmente para os Estados Unidos e para o azar da Europa, a Segunda Guerra começou em 1939 e por causa da situação de emergência, diversas tarifas alfandegárias foram afrouxadas
puxadas para ajudar os países aliados. Graças a essa redução de impostos e à entrada dos Estados Unidos na guerra no final de 1941, as taxas de desemprego retornaram ao normal por volta do ano seguinte. Claro que a morte de 400 mil americanos nessa guerra também ajudou a melhorar esses números, mas essa parte é convenientemente varrida para debaixo do tapete. Entenda uma coisa, o keynesianismo é uma piada entre economistas. Num estudo feito por Robert Waples, foi perguntado para economistas se o New Deal teria sido causador da recuperação econômica americana da Grande Depressão. 27% achavam que sim, 22% achavam que sim, mas com algumas ressalvas, e 51% achavam que não. O mais engraçado desse estudo é que quando o mesmo questionamento foi feito para economistas que trabalhavam no departamento de História, somente 6% achavam que sim, enquanto 74% concordavam que o New Deal foi um fracasso. Mas, se o New Deal não funcionou, por que ele ainda é ensinado nas escolas como o salvador da economia americana? A resposta é bem simples. Quem decide o conteúdo ensinado nas escolas é o governo. No caso brasileiro, o MEC. Você acha mesmo que o governo vai admitir a culpa da crise e dizer que as medidas adotadas só atrapalham a recuperação econômica? Claro que não. Quando o atual presidente americano, Joe Biden, diz que precisam fazer um Green New Deal, ele está dizendo que o governo deve intervir mais na economia, destruindo empregos e gerando mais pobreza. Keynes entrou para a história como o pior economista de todos os tempos. E antes que você comece a sorrir, amigo comunista, saiba que Marx só não ganha esse título porque ele nunca foi economista, mas sim um filósofo. Retomando o assunto, em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham cumprido seus objetivos. Recuperaram sua economia, garantiram a vitória de seus aliados e mostraram para seu maior rival o poder de suas bombas atômicas. Infelizmente, o governo americano percebeu algo que os países europeus já tinham reparado há algum tempo. Guerras são ótimas para justificar o crescimento estatal. Então, os Estados Unidos começaram a participar, em sua maioria indiretamente, de guerras ao redor do globo. Sem dúvida, você deve se lembrar dos conflitos na Coreia, no Vietnã e no Oriente Médio. Por causa desse comportamento beligerante, os Estados Unidos são atualmente o país que mais gasta com indústria bélica no mundo. Porém, a verdadeira bomba econômica armada pelo governo americano foi o Acordo de Bretton Woods. Com o fim da guerra, diversos países europeus tinham uma dívida impagável com os Estados Unidos. Então, o governo adotou uma política inovadora. As reservas de ouro dos países seriam compradas pelos Estados Unidos. Então, todas as moedas seriam lastreadas em dólar, enquanto o dólar teria o lastro em ouro. Isso foi uma jogada de mestre dos Estados Unidos. Até aquele ponto, a libra esterlina era a moeda mais utilizada, mas agora o dólar tomou o protagonismo do comércio internacional. Isso fazia com que a moeda americana tivesse uma demanda global, mas, além disso, que fosse a moeda mais valorizada no mundo, justamente por ser a única com lastro direto em ouro. Digamos que você seja um empresário brasileiro e queira comprar produtos chineses para vender aqui. Você provavelmente não tem yuans e os chineses não aceitariam reais como forma de pagamento, mas o dólar serve de meio de troca para compras internacionais. Mesmo em uma negociação em que os Estados Unidos nem estão presentes, o dólar é utilizado. Por causa disso, a demanda de outras moedas por dólares é imensa. Mas tem um detalhe aqui. O efeito Cantillon também se aplica ao dólar. Você já deve conhecer o efeito Cantillon. Mas, em resumo, quando o governo imprime dinheiro, os mais afetados pela inflação são os últimos a receber esse dinheiro, porque os preços dos produtos demoram um tempo para se ajustarem ao aumento da base monetária. Esse mesmo efeito ocorre com o dólar em relação a países. Toda vez que o Fed imprime dinheiro, a inflação causada será mais danosa para aqueles que recebem esses dólares por último, ou seja, países mais periféricos. Ainda bem que o lastro em ouro limitava a quantidade de dinheiro que poderia ser criado. Então o Fed não poderia imprimir dinheiro loucamente sem ter uma reserva de ouro para basear essa impressão.
Infelizmente, esse lastro em ouro foi removido em 1971, mas isso é um tema para a próxima parte desta série. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!